Aí, levando um pouco a parte da comunicação, né? Quando que a gente conversa muito e volto a reforçar isso. Nós estamos aprendendo. Nos Sim. falta muito para aprender. Nossos Instagram não estouraram, mas eu gosto muito de a gente ter essa simpleza, sabe? Uhum. Essa humildade de eu tô aprendendo, eu tô passando o que eu vou aprendendo. Eu Sim. aprendi ontem, já tô passando, sabe? Uhum. Não É esperar mais uma conversa, né? mas por Assim, das coisas, exemplo, a gente é como se a gente estivesse abrindo as coisas que a gente conversa, claro, né? o Dois. bastidores mesmo. Mas a gente, às vezes eu paro para ver, né? Quando a gente conversa e começa a ver todos os erros que já fizemos, todas as coisas que já entendimos, tudo o que a gente já entendeu que passa uma proximidade e conecta e o que não, tudo que a gente viu que é chato pra caramba. Quando eu começo a olhar para trás, e isso deve acontecer com todos os que estão nos ouvindo, vocês com certeza já têm muito conhecimento e sabedoria que às vezes vocês nem fazem consciência. A gente, né, às vezes passa, né, amor, que a gente fica, nossa, olha quanta coisa a gente já está entendendo Uhum. sobre isso aqui, né? E, por exemplo, no Instagram, a gente já tem muita coisa que começou a entender que quando vemos pessoas que estão por aí começando ou demais cometem assim muitas coisas que a gente já cometia que a gente hoje já vê muito óbvio que não é bom, né? Então, no lado da comunicação, que salves você poderia dar para os artistas que querem comunicar seu produto? Seja um artista que pinta, alguém que dança, alguém que sube no palco, que vai vender um show, Uhum. o jeito que você faz o cartaz do teu show também, né? Todas Sim. essas coisas, como eu acho que você sabe muito de como se comunicar. E sempre te falo, inclusive, que eu acho que eu tenho no meu canal, tem, sei lá, quase 400 vídeos, e para mim segue sendo muito uma luta aprender a falar na câmera, e você faz isso muito mais natural, né? Eu não Você não acha, mas concordo. eu acho. Mas aí, que coisa você tem em conta, ou que coisa você acha que pode passar do que você já conhece de Tá, comunicação? comunicação. Primeiro, só, acho que para finalizar, e acho que não para finalizar, mas acho que tem a ver com tudo que a gente está falando. Hoje eu vejo que testar é muito importante. Fazer, né? Fazer, Fazer. faz, então testa. Mesmo pensando em imagem, comunicação, testa o que vai dar certo para você. Se veste de cada dia de um jeito, tira foto. Porque às vezes a gente não consegue ler a nossa imagem. É difícil a gente mesmo ler a nossa imagem, nossa própria imagem é muito difícil, porque a gente olha no espelho e a gente está se vendo, e a gente já tá ali. O negócio que a gente não gosta é o cabelo que não tá do jeito que você queria, aí a gente não consegue fazer uma leitura muito ampla. Então testa, realmente, vai se vestindo, vai tirando foto sua no espelho, mostra para alguém e aí você pode esse, inclusive, eu acho que é um jeito legal também de você entender que como que você pode se vestir, não só tirar foto dos seus looks do dia para você mesmo se ver, entender o que você gosta mais ou não, mas se você tá querendo passar uma imagem mais específica, tire foto dos seus looks durante uma semana, durante 10 dias, ou vai fazendo várias produções, tira foto, mostra para alguém, pergunta. O que te Dentro passa dessas isso, fotos né? aqui, qual foto que passa mais isso? O que que você acha dessa imagem? Alguém que de confiança, eu tentaria fazer com mais pessoas, pelo menos 3 ou 4, a mesma pergunta, porque cada um tem uma leitura diferente, né? Cara, Então, acho que o teste hoje eu vejo como muito fundamental, sabe? Testa, vai testando e vai vendo o que interessantíssimo. funciona para você. E aí, da parte de comunicação, eu vou. E Pode além, falar. com respeito ao teste e as coisas, bom, eu acho que estou adiantando, porque tem a ver agora com a comunicação principalmente. É muito, para mim, é uma ferramenta muito boa você se pensar como consumidor, né? O Uhum, que te chega e por sim, quê? E aí você vai para o outro lado, né? Se sim. coloca do lado do consumidor, o que eu gosto de consumir, por quê? E aí, né? É, Isso sim, só. exatamente. E aí o que eu vou falar dentro da comunicação, que eu acho que às vezes eu vejo muitos erros, mas é que são erros assim. Tipo, sei lá, o pessoal vai fazer um evento e ela não pôs a data. Nossa, isso Aí tem a pessoa vai fazer um muito. evento e não tem um lugar. Então, primeiro de tudo, assim, de comunicação, pensando.
em um evento ou no que você quer comunicar. Põe no papel quais são as tudo. informações importantes daquilo, né? O que é que precisa Uhum. ter? É o endereço? É o celular? É o Instagram? O que precisa ter dentro daquilo? Informe. O valor, como Porque conseguir valor, o exatamente. Aonde que a ingresso, pessoa vai quais são comprar? as formas de pagamento, quanto é o limite, a partir de que data se muda, Data, a sabe? descrição do evento. É. E então, acho que o fundamental são as informações importantes. Tem muita gente que faz o negócio e não tem ali. Na verdade, a Eu fico maioria, né? brava, eu olho e falo, cadê? Tinha que Alguém que estar esteja aí, aqui. É, como que fizeram isso e não colocaram? Então, acho que isso, as informações principais. Porque se você está fazendo um cartaz, alguma coisa, tá querendo mostrar, aham. passar alguma coisa, aí precisa ter as informações principais. E até às vezes grandes empresas fazem isso que você Sim. fala, nossa, como que sei lá, como que a Claro fez isso aqui, sabe? Uma coisa É, assim, né? então, exatamente, deixar, eu acho que o principal da comunicação é se comunicar, Clareza, né? clareza. Então, dentro da comunicação, a gente estuda também a gente tem a pessoa que manda a mensagem, a gente tem todo o processo da mensagem, e tem a pessoa que vai receber aquela mensagem. E aí a gente estuda esse caminho dentro da comunicação. O que é o ideal? Que essa mensagem que a pessoa quer passar chegue exatamente da mesma forma para a pessoa que está recebendo. Então, as informações são muito importantes. Aí, depois que você já pensou nas informações, eu acredito que o ideal é que a imagem que você está produzindo seja condizente com o evento que você está, com aquilo que você está querendo passar dentro dessa comunicação. Então, se a gente pensa, por exemplo, vou falar aqui do concerto, porque é uma coisa que eu faço bastante para o Lautaro. Quando a gente tem Sim. concerto no geral, sou eu que Pode monto contar um pouco você o visual. sobre esse evento que fizemos? E a gente pensa, normalmente, evento é o quê? Evento, concerto de música clássica é à noite. No geral, eu faço um fundo mais escuro, porque é uma coisa que o Lautaro gosta muito. Ele gosta muito de fundo escuro. Eu sou a pessoa do claro. Sim. Todas as minhas identidades visuais, quando eu faço pra mim, são muito claras, muito bem puxado pra coisa mais delicada, porque eu gosto, sou assim, me identifico. Ele não. Então, quando eu vou fazer pra ele, e eu acho que é isso também, sabe? Quando a gente pensa no lado profissional, não é o que eu gosto, é o que a Claro. pessoa, é o da pessoa. Então, eu tô fazendo para ele, tem que ser o jeito, Que a cara interessante dele. isso. Então, eu sempre vou pro escuro. A gente faz muito fundo escuro, muito fundo preto. Aí a gente escolhe uma foto que esteja legal. Aí, normalmente, a gente tira o fundo da imagem e coloca. Às vezes, faz uma que outra sobreposição. Tem a questão das letras. Eu sou muito, assim, detalhista se tá dando para ler aquilo. Tá dando para ler? A Fácil, pessoa não tem que estar. vai conseguir enxergar o que eu tô mostrando? Porque não adianta eu vou colocar 30 informações dentro de um cartaz pequenininho e tá umas letricas que ninguém vai conseguir Claro. ler. Então, melhor não colocar. Ah, então tem informação que é melhor colocar na legenda. Faço duas imagens para eu conseguir ter uma clareza maior. O que é mais importante? Acho que tem tanta coisa, né? O que é mais importante dentro daquilo? É o nome da pessoa? Se é, por exemplo, um show de uma pessoa famosa, o nome dela tem que ser o Claro. principal. Se a gente pensa aqui, o Altaro não é tão conhecido, o nome dele Quando a gente fez o cartaz tem desse que. evento, a gente Aham. pensou isso. O que Sim. importa, primeiro a gente pensou que foi uma viagem pelas emoções. Uhum. Que aí pensamos muito primeiro no nome No do nome. evento. E depois, quando fizemos o cartaz, principalmente o cartaz gigantão, meu nome não é relevante. O Sim. que é relevante é o espetáculo. Então foi muito maior o nome do espetáculo e pequenininho do lado de quem que era, né? Sim, eu vou acho que para esse lado de uma viagem pelas emoções, porque eu acho que é legal quando a gente tem um exemplo para dar, numa viagem pelas emoções. Que está no canal, no meu canal, o concerto inteiro e o vídeo do resumo também, para que vocês possam ver como é que foi, mas está o concerto inteiro. Então era um concerto, mais um show mesmo, na verdade era um espetáculo que a gente estava montando, era à noite. E aí você pensa, uma viagem pelas emoções. A gente queria passar muito essa questão emoção, assim. A gente já tinha uma foto muito bonita do Lautaro com a bailarina, que mostrava muito isso, que ia ser
um espetáculo, né? Uma coisa diferente. Então a gente usou essa foto. Que não ia ser só o violão Que não ia também. ser só o violão, então a gente usou essa foto como plano de fundo. Eu não lembro tudo que estava escrito, mas a gente deixou em mais destaque o nome do evento, Uma Viagem pelas Emoções. Tinha o nome do Lautaro, mas estava menor. Não sei se tinha uma Você, breve descrição. se eu não me engano, acho que tinha muito brevemente o espetáculo de violão e outras É, coisas. Mas, por exemplo, uma das coisas que mais, obviamente, tinha todas as informações necessárias para que a pessoa vá ao lugar a onde estava toda a data, descrição, data, horário, patrocinadores, óbvio, patrocinadores, e tinha o QR Code para você ir ao lugar onde tinha toda a descrição muito detalhada e o lugar, a compra do ingresso e tudo mais ali. Mas então, se a pessoa queria, tinha para onde ir. E o que me lembro muito é que você deu muito cuidado, porque você desenhou, né? Fez o designer. Você teve muito cuidado de também botar muitas cores que também iam mostrar que porque o espetáculo ia ter pintura ao vivo e as luzes do show iam conversar. Então estava na imagem nesse. eu ia chegar nesse ponto. Então, de informação que a gente destacou, a data é o principal. E sempre quando, por exemplo, é um evento, eu gosto de colocar o dia da semana. Sexta, é porque era numa sexta-feira. Sexta-feira, tal data. Porque às vezes a pessoa olha e às vezes se confunde, às vezes normalmente o espetáculo é no sábado. Então Uhum. eu gosto de colocar o dia da Bom ponto semana, isso. a data grande, tem que ser grande, Sim. a pessoa tem que entender aonde que vai ser. Aí é aquele evento também. Então a data é muito importante, o lugar do evento é importante, tem que estar muito claro aquilo. Aí tinha, também a gente destacou o QR Code, que eu lembro, Hum. para a pessoa ir comprar, que tinha uma breve descrição, tinha todos os quem ia participar, o nome dos artistas que estavam Sim. participando do espetáculo. E só para terminar a parte de informação, a gente tinha patrocinador e a gente foi muito chato, porque todos os patrocinadores de cada categoria precisavam estar do mesmo tamanho. Isso é Claro. muito importante quando a gente pensa em evento patrocinado. Então, tem várias cotas de patrocínio. O patrocinador que pagou mais, ele precisa de um espaço maior dentro daquilo. Uhum. O patrocinador que pagou menos, ele vai ter um espaço menor. Mas dentro dos espaços, eu não posso ter um patrocinador que está aparentemente, visualmente maior do que o outro. E isso é bem Claro. chato de fazer, porque cada logo tem logo que é mais largo, tem logo que é mais alto. Claro. Então, isso você tem que montar numa dinâmica que visualmente fique Que não pareça que dentro da mesma categoria um destacou acima do outro. isso, E essas exatamente. são salves que parecem besteira, mas são coisas muito sérias. Que a gente, Muito. quando é sério trabalhando e profissional, temos que ter esse nível de cuidado. E, aliás, uma coisa que a gente sempre pensou, que eu acho que é algo muito importante para pessoas que queiram fazer evento, é o fato de que você tem que ser muito agradecido com o patrocinador. Porque não orgulhoso, meu show vale, sim, tá tudo bem. Mas está acontecendo porque você está conseguindo que esse patrocinador esteja te dando grana, Sim. ou algum tipo de patrocínio. Então, nós sempre tentamos dar para os patrocinadores mais do que a gente promete, não Uhum. igual sequer. Sim. A gente sempre dá mais, certo? Sim. O patrocinador tem que sentir que foi barato aquilo, né? Exatamente. Nossa, que pouco que eu Então, paguei e que muito que eles me deram o para que é minha isso, muito empresa. profissional. A gente sempre tenta ser muito profissional em tudo, porque é isso, estamos Somos, tá né? vendendo Claro. uma coisa, então você E tem que fazer uma interna profissional. Se você falou que a gente, inclusive, dentro, quando a gente foi vender, tinha lá o mínimo do espaço que cada logo teria dentro de cada valor de patrocínio. E a gente fez até maior. maiores. Então não pode ser menor. E em mais lugares também. Mais E, lugares. e o que você tem que pensar quando você sai atrás de patrocínio não é quem vai te dar uma esmola, é o que você vai aportar. Tipo, a pessoa, o empresário, a empresária, o dono, a dona do X coisa que vai patrocinar, tem que pensar, tá, o que que eu ganho com isso aqui?
Não tipo, ah, eu sou boazinho, eu acho que isso é bom para a sociedade. Não. O qual é meu ganho nisso aqui, não é certo? É, voltando para comunicação, Hum. senão a gente vai entrar muito no questão de patrocínio, que acho que é, tipo, já Não, é esses só salves um... foram Não, eu legais, sei, né? eu sei. Só. Eu acho que, enfim, dá para fazer um Uhum. podcast só falando sobre isso. É, mas voltando à comunicação, então acho que de informação foi esses pontos que a Mais gente ou menos assim. destacou. E aí o que a gente pensou foi como que a gente vai passar essa questão de que vai ser uma viagem pelas emoções. Então, a gente já tinha imagem, mas a gente trabalhou com sobreposições dentro daquele cartaz. Então, coloquei um esfumaçado, coloquei um jogo de cores, porque acho que as cores, né, se a gente pensa nas cores, cada cor é uma emoção também. Claro. O azul, se a gente pensa também, né, questão de cromoterapia, o azul é mais tranquilo, o vermelho normalmente é raiva ou é paixão. Então, as cores também ajudam a ter essa ideia das emoções. Então, a gente fez um pouco dessa questão das cores e que já remete um pouco a essa questão das luzes que a gente já ia trabalhar. Então, acho que foi isso. A gente tentou, dentro do que a gente tinha, colocar um pouco do que ia ser o evento dentro daquele cartaz que ia ser vendido para essa função. E aí, como para a gente só deixar mais lúdico, né, mais específico, imagina a gente fazer o mesmo evento e aí a gente faz um cartaz branco de fundo, sei lá, Com um violão só. com um violão, não tem uma foto boa, tem a data pequenininha, mas não tem o lugar, não tem as pessoas que vão apresentar, não tem sobre o que é o evento. Então, assim, é uma sabe? Claro. É isso, a imagem vai ajudar você a É. vender aquilo que você está querendo vender. E tem E a uma. gente também não foi para outro lado. Claro, Então, você não vai vender uma coisa que você não está vendendo. Porque claro. pode ser pro lado ruim, mas sei lá. Se a gente colocasse, por exemplo, numa bailarina de dança do ventre, se a gente colocar só a foto da bailarina, a pessoa vai pensar que é um show de dança do ventre. E não era. Não Claro. era um show de dança do ventre. Ou a pessoa vai ter uma outra ideia do que é o concerto. Não, era mais um concerto de violão. Então tem que estar o Claro. violão ali também. Não tem que ter mentira tampouco. Tá? Para a Nem para um lado, pessoa nem para outro. entender Claro, o nem para que mais, é nem para menos. aquilo. Ou sei lá, às vezes colocar uma foto que parece um show de rock. Não é Claro. um show de rock. Para tentar vender mais, Para sei tentar lá. vender Claro. mais, sabe? Então, Sim. a gente trabalha com isso. Ser condizente com Claro. aquilo que você está Exato. querendo.